Querido irmão, abra o texto sagrado. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, nós iremos dar continuidade ao Sermão do Monte. Vamos orar antes. Oh, maravilhoso Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque de fato todo socorro vem de Ti, Senhor. Todo socorro. Nós bendizemos o Teu nome, Deus, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és merecedor de honra e de glória. E aqui estamos nós, atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. E por esta razão, nós te pedimos, Deus, fala conosco, ensina-nos nesta manhã, que a Tua palavra venha dissipar toda angústia, toda perturbação, toda ansiedade, venha dissipar, ó Deus, com a bênção da Tua voz, através da ministração da palavra, Senhor. Fala a cada coração nesta manhã. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar com a leitura da exposição do Sermão do Monte. Eu estava lembrando que nós começamos a exposição do Sermão do Monte em novembro de 2022. Nós iremos terminar hoje o capítulo 6. Começamos no capítulo 5 ali, naquela manhã de novembro. E, claro, eu tenho ministrado o Sermão do Monte apenas nos cultos pela manhã, com alguns intervalos, ceia, algumas datas comemorativas, mas de maneira sequencial nós começamos em novembro de 2022, a exposição do Sermão do Monte. E percebam, irmãos, quando a gente estuda a palavra de maneira sistemática, vendo os detalhes, eu disse desde novembro do ano passado que nós estaríamos expondo o Sermão do Monte sem pressa, com muita calma, entendendo o texto. E hoje nós iremos encerrar o segundo capítulo, desde novembro. Começamos com o capítulo 5, iremos encerrar nesta manhã o capítulo 6, e na próxima oportunidade, no culto pela manhã, nós iremos dar continuidade e iremos expor o capítulo 7, que é o último capítulo, e aí fecharemos o Sermão do Monte. Vejam, nós terminamos domingo passado, irmãos, pela manhã, e é bom quando a gente ministra de maneira sequencial, assim, terminando o domingo e já entrando na sequência do texto, porque quando nós estudamos, irmãos, na semana passada, nós iremos perceber que Cristo, Ele termina a sessão anterior dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. E nós falamos sobre a ideia dos olhos. Quando nós fitamos os olhos em alguma coisa, nós estamos ali atentos àquilo que nós fitamos os olhos. E eu citei aqui o exemplo daquele que dirige, motorista. Ele fita os olhos na estrada e ele não pode fitar os seus olhos em outro lugar. Ele não pode perder de vista a sua atenção. Por isso, eu disse até a semana passada, por isso que é terminantemente proibido o uso do celular dirigindo, porque ele não pode perder a atenção. E aí, sabiamente, Cristo vai dizer, quando o coração está dividido, quando o olhar é dividido, quando a dedicação ela é dividida, ele vai fechar dizendo, você não pode servir a dois senhores. A sua mente não pode estar ocupada com os tesouros aqui da terra em detrimento aos tesouros dos céus. Pelo contrário, tudo que nós realizamos aqui na terra tem em vista a glória do Senhor, tem em vista a propagação do Evangelho. E aí ele vai dizer, você não pode servir a dois senhores, porque você com certeza há de aborrecer de um. Um vai ficar esquecido, e aí nós não podemos colocar no pêndulo o mesmo peso. A nossa dedicação tem que ser primariamente, inicialmente ao Senhor. Nós precisamos honrar ao Senhor. Na sequência, dito isso, Jesus continua falando sobre a ansiedade
na vida. Olha comigo agora o texto a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles também não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã já é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus aplique a leitura desta palavra abençoada em nome do Senhor. Irmãos, vejam, é interessante quando o Senhor abre essa sessão aqui para ensinar aos seus ouvintes acerca do cuidado com o coração, com a atenção da nossa mente. A palavra usada inicialmente aqui é por isso, ou também portanto. Todas as vezes que você começar a ler uma sessão e começar assim, por isso ou portanto, há uma lógica de ligação à sessão precedente ou anterior. O que Cristo quer fazer aqui, irmãos, é trazer uma lógica. Se você divide o seu coração, você está dividindo a atenção dele. E se você divide o coração, por certo, o teu coração será um coração ansioso, preocupado, demasiadamente preocupado, porque você está trazendo para si os cuidados da vida. Cristo, quando diz, olha, a sua atenção tem que ser exclusiva, única e exclusiva ao Senhor, porque há uma lógica aqui de que quando nós entregamos ao Senhor Deus os cuidados, nós descansamos naquele que de fato haverá de abrir portas, que haverá de cuidar, haverá de trazer ao coração preocupado, por natureza, respostas que trarão aos corações, ou que trará ao meu coração a paz que excede a todo entendimento. Veja, ele começa dizendo, por isso. Há uma conexão, irmãos. O que Cristo quer falar aqui é que se eu dou a minha atenção a Deus, há uma conexão de que esse coração que haverá de passar por provações, por privações, por dificuldades, por situações na vida em que as portas irão se fechar, mas o meu coração estará extremamente depositado no Senhor. Então, quando Cristo começa dizendo por isso e faz esta conexão, ele está dizendo, olha, se o teu coração está nos tesouros desta terra, você terá uma vida ansiosa, preocupada pelas oscilações dos tesouros aqui da terra. As coisas mudam aqui na terra, as coisas oscilam. Nós estamos bem hoje, quem sabe não amanhã. Nós passamos por situações em que vai tudo bem na família, mas haverá um momento que a enfermidade vai bater a porta da minha família. Haverá um momento que o provedor da casa está bem empregado, o salário em dia, mas quem sabe isso não será uma realidade amanhã, irmãos.
Notem, se o meu coração, se a minha mente, se a minha atenção estiver nos tesouros aqui da terra, com certeza, uma das coisas que acontecerá neste coração é justamente a ansiedade. Por isso que Cristo começa dizendo e ensinando: olha, não ponham o coração de vocês nas coisas terrenas, não ponham o coração de vocês em mamon, nos tesouros deste mundo, não ponham nas vestimentas, não ponham nas coisas que são finitas, limitadas pelo tempo, pelo espaço. E ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. É interessante que Cristo vai usar aqui a ideia muito usada, irmãos, do menor para o maior. Se você prestar atenção, por vezes, Cristo usa esta forma literária de ensino, menor para o maior. Cristo quer mostrar aos ouvintes que eles são importantes, não na perspectiva da perfeição, eles são cuidados, melhor dizendo, irmãos, eles são cuidados por Deus. A palavra de Deus diz que nós somos filhos por adoção. Há uma relação aqui filial de um pai que cuida. E aqui, irmãos, esta mesma metodologia do menor para o maior é usada nessa perspectiva através dos escritos de Paulo. Paulo faz isso, mas ele também faz o inverso. Muitas vezes Paulo usa o maior para o menor. Vejamos, se você pega um texto correlacionado a essa ideia do menor para o maior, ou do maior para o menor, Paulo vai dizer lá em Romanos 8, versículo 32, dizendo: do maior para o menor, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, maior para o menor, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está dizendo aqui: olha, se ele entrega a coisa mais preciosa, que é o seu Filho unigênito, para morrer em vosso lugar, quanto mais ele não dará a vós outros, ou as nossas vidas, a provisão, o cuidado, as demais coisas, o abrir portas, o fechar portas também, como vontade dele. Percebam, irmãos, o que Cristo quer ensinar, o que Paulo quer ensinar, é que o cuidado de Deus abarca todas as coisas. Por isso que Cristo quer dizer: se você dar atenção ao Senhor, se os teus olhos estão fitos no Senhor, não fiqueis ansiosos. Você sabe por que a ansiedade muitas vezes tira a paz do coração da gente? É porque muitas vezes os nossos olhos estão fitos nas coisas que são terrenas. Tem coisa para tirar a paz de um provedor de sua casa quando ele percebe que lhe faltam algumas coisas em casa? É verdade ou não é, irmãos? Tira a paz. Quem nunca aqui já deixou de dormir um sono reparador porque estava preocupado? Ah, meu Deus, o que será? Aquela conta não está batendo aqui a matemática. Quantos de nós, preocupado, em oração, em reverência ao clamor a Deus? Mas vejam bem, irmãos, o que Deus quer ensinar às nossas vidas nesta manhã, quando Ele nos diz: não fiqueis ansiosos. A palavra aqui está em ordem, como imperativo. Eu não devo usar, irmãos, esse hábito de viver ansioso. A ideia de não andar ansioso é alguém que tem como hábito ansiedade, é alguém que não descansa, é alguém que anda preocupado, é alguém que de maneira inquietante caminha. Não andeis. Traz a conotação de caminhada, de vida. E interessante, quando nós comparamos ao verso 31, vai comigo ao verso 31, ele vai dizer: não vos inquieteis. Irmãos, a coisa mais angustiante é você estar ao lado de uma pessoa inquieta. Inquieta. E aqui eu não estou falando especificamente de déficit de atenção, a ideia não é essa. Mas um coração inquieto, preocupado demais.
ansioso, angustiado. Note bem, irmão, se o meu coração está dedicado à ansiedade, por certo, isso vai influenciar na minha adoração, na minha oração, no meu descanso no Senhor, no meu culto a Deus, no dia do Senhor. Quantas pessoas que entram no domingo, quando a palavra me convoca a cultuar o nome do Senhor Deus, e pela inquietude da minha alma, eu não me concentro, eu não adoro, eu estou preocupado com a segunda, eu estou preocupado com os boletos, eu estou preocupado com tudo aquilo. Não que não devamos nos preocupar com aquilo que de fato importa, as nossas responsabilidades, os pagamentos. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a descansar naquele que de fato é o provedor de todas as coisas, em nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus começa assim nesta sessão: não andem ansiosos pela vossa vida. É interessante, irmãos, porque a palavra usada aqui no original para ficar ansioso pode ser traduzida em preocupar-se. Se você estuda a palavra no original ansioso, sabe qual é a tradução literal disso? É distraído. É interessante isso, irmãos. Veja, olha a lógica dessa sessão: não fiquem distraídos. Um coração ansioso é um coração distraído. Às vezes está no templo, mas está distraído. A palavra está sendo ministrada, mas eu estou distraído, porque eu estou ansioso. Eu estou aqui fisicamente, mas mentalmente eu estou com a mente borbulhando. Há uma série de compromissos durante a semana. Não distrai a sua mente. Deus é merecedor de toda a nossa atenção, em nome do Senhor. Eu preciso estar cultuando a Deus de corpo, mas, como diz Paulo, de forma racional. A minha mente tem que estar aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos os nossos compromissos na segunda. Quem sabe uma prova, quem é da faculdade, da escola. Quem sabe as atividades, você, minha irmã, você, meu irmão, os compromissos. E tem gente que entra assim no dia do Senhor preocupado com a agenda da segunda. Eu tenho que fazer isso. Acalma o teu coração. Não fique distraído. Em nome do Senhor Deus, não divida a sua atenção com outra coisa. Nós estamos na presença daquele que é o provedor de todas as coisas, daquele que é o dono do tempo, aleluia. E Jesus quer ensinar esse povo, Jesus quer mostrar. E quando eu penso na palavra, irmãos, distraído, eu lembro da experiência de Marta e de Maria. Nós conhecemos o contexto, Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. É interessante, irmãos, porque Marta, cuja atenção de Marta estava dividida a tal ponto que ela, por um momento, se esqueceu de uma coisa que era necessária. E Jesus ensina isso a Marta. Marta estava tão distraída, preocupada, faz aquilo. Jesus, a minha irmã não está me ajudando aqui. Para Marta, o que mais importava eram as distrações, eram as preocupações legítimas, pastor, legítimas, de uma dona de casa, de alguém que quer oferecer o melhor. E Jesus quer ensinar e trazer uma lição que é princípio de vida para a gente. Marta, Marta, por que te preocupas? Marta, Marta, por que estás ansiosa? Marta, Marta, por que você está tão distraída? Maria escolheu a melhor parte. Querido irmão, nada se compara a estar se dedicando a adorar e louvar a Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossas mentes. Percebe que já muda a minha perspectiva para o dia do Senhor? Já muda, meu coração já vem diferente agora. Ao ler o início desse texto, já muda a minha perspectiva de estar aqui hoje. Por que nós estamos aqui no domingo, irmãos? Religiosamente, não. Cristo ensina a Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Em outras palavras, Maria não está distraída, Maria não está dividindo a sua atenção, Maria não está dividindo a sua adoração. Maria escolheu estar aos pés de Cristo. Irmãos, Maria não tinha o que fazer? Uma série de coisas, muitos problemas
a serem resolvidos, nós também temos, mas note bem, irmãos, nós precisamos compreender e entender que o nosso coração precisa repousar nos cuidados daquele que é o provedor de todas as coisas, em nome de Jesus. A preocupação, irmãos, indevida com os meios de manutenção da vida, e Jesus ensina aqui, olha para o texto, como comida, como bebida, não podem trazer ao coração da gente inquietude a tal ponto que me furte do coração a adoração a Deus. Jesus quer ensinar aqui, irmãos. Por que o Senhor diz isso, pastor? É lógico. Se eu digo, por isso, portanto, não podemos adorar e servir a dois senhores. O que ele está falando aqui é culto, irmãos. É culto a Deus, e culto a Deus nós temos todos os dias, diariamente. O culto público termina quando se termina aqui a adoração pública, mas a minha vida tem que ser um culto a Deus. Se eu saio daqui na segunda-feira com meu coração dividido, e aí, irmãos, o que se aplica no culto público se aplica à realidade semanal de todos nós. Se eu divido isso na semana, por certo, eu terei déficit no meu sacerdócio em casa. Eu não irei convocar a minha família a descansar no Senhor. Eu estarei tão preocupado, tão ansioso, tão dividido, tão distraído, tão angustiado, tão perturbado, que isso irá influenciar na minha conduta enquanto adorador, enquanto sacerdote do meu lar, enquanto líder espiritual da minha casa. Eu preciso entender que a ansiedade quanto a coisas que são legítimas, gente, comida e vestimentas. Nós conversávamos com alguns casais esses dias, dizendo, é desafiador, irmãos, quando você é recém-casado e não tem filhos, aí aparece o primeiro filho, você diz, olha, onde come 2, come 3, e vem um segundo filho, você fica, meu Deus do céu, e para quem tem uma fé maior, vem um terceiro, e para quem está assim, na intimidade com o pai, vem um quarto, e quem já foi trasladado, vem um quinto, e aí tem gente que é assim, graças a Deus, mas irmãos, presta atenção, quantos de nós, dos que estão aqui, quem sabe, que teve a experiência de dizer assim, rapaz, apareceu um terceiro filho, um quarto filho, meu Deus, o que será? O que será? O mesmo Deus provedor que cuidou do teu primeiro filho, haverá de cuidar com a provisão em relação aos próximos filhos, porque o Deus que nós servimos é fiel e não desampara os seus filhos, aleluia. Ele cuida, irmãos, Ele é fiel. E aí é impressionante como Ele vai construir a sua linha de raciocínio. Lembrem-se, Cristo quer tratar aqui do menor para o maior. Dito isso, irmãos, vejam, sabe o que eu acho impressionante nesta sessão? É que Cristo não argumenta assim, olha, não andem ansiosos, e para aqui no verso 25, Ele vai argumentar aqui. Ele vai mostrar em sua tese aqui do cuidado paternal, que esse cuidado é um cuidado que observa os detalhes, que não desampara, que é um provedor fiel, e Ele vai apontar aqui para o alto. Alguns comentaristas vão dizer, com certeza, nesse contexto aqui, Ele aponta, quem sabe, para um bando de pássaros aqui, e começa a ensinar. No verso 26, olha comigo, observai, veja, há uma ideia aqui na leitura desse verso 26, que Cristo estava ali no monte, e Ele aponta para os pássaros, observai para as aves do ar, observai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, menor para o maior, filhos de Deus. Deus está cuidando desses pássaros, eles não trabalham, eles não ajuntam, eles não têm a racionalidade da prevenção do ajuntar,
Eles estão ali todos os dias, acordando, cuidando, tratando, alimentando. Quem cuida deles é o Senhor. Quem traz a provisão é o Senhor. Irmãos, vejam bem, Cristo não quer estimular aqui a ociosidade, não, irmãos. Todo trabalhador é digno do seu salário. O que Cristo está aqui tratando é a ansiedade, é o coração dividido, é a mente perturbada, é o coração distraído, é a mente que coloca outras coisas no lugar de Deus. Eu não posso dividir Deus com outras coisas. Deus tem que ter a primazia, a prioridade dos meus pensamentos, certos de que Ele haverá de prover todas as demais coisas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Ele diz: olha para os pássaros. Quem providencia é o Senhor. Quem traz a provisão é o Senhor. Quem age é o Senhor. E aí, irmãos, vejam bem. Deus sabia muito bem que seus ouvintes, no grupo dos seus ouvintes, quem sabe, pessoas estavam ansiosas quanto a essas questões referentes ao alimento. E ele vai dizer no verso 27, irmãos, que a irracionalidade da ansiedade não traz e não acrescenta nada ao coração da gente. Olha comigo o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ainda que você esteja ansioso, olha, os prejuízos que a ansiedade poderá trazer à mente, ao coração de um ser humano, são prejuízos terríveis. E Cristo quer ensinar com muito amor. Vocês não podem acrescentar. Se você virar uma noite ansioso, preocupado como provedor da sua casa, como aquele que Deus levantou para trazer a provisão no seio da sua família, por mais ansioso que você esteja, olha a tradução desse texto: quem dentre vós, por mais preocupado que esteja, pode alongar a extensão de sua vida por um pouco que seja? Ninguém, irmãos. Por mais sábio que você seja, por mais capaz que você seja, você pode ser um economista por formação, você também não pode acrescentar um côvado à existência da sua vida. Olha o que Deus quer ensinar para a gente caminhar aqui, irmãos, no verso 28. E por quê? Veja que coisa interessante, irmãos. E por quê andais ansiosos quanto ao vestuário? Ele vai partir mais uma vez do menor para o maior. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, vejam, irmãos, menor para o maior. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. E aí é um aspecto dessa palavra de Cristo espiritual aqui, irmãos, de fé, homens de pequena fé. Olha aqui para mim, querido. Descansar em Deus é um exercício espiritual de fé. É um exercício espiritual, irmãos. Descansar em Deus. Veja, pegue a linha de raciocínio aqui, irmãos. Uma pessoa inquieta é uma pessoa que não tem o seu coração alimentado pela palavra de Deus. Como assim, pastor? É o que o texto quer nos ensinar. Uma pessoa inquieta, ansiosa demais, é uma pessoa que não está com o seu coração descansando no Senhor. Não tem sua mente alimentada pela palavra. Acalma o teu coração, querido. Descansa, confia no Senhor. E é interessante, irmãos, que o Senhor aqui, Ele mostra isso, mostrando a provisão para vestir os lírios do campo. E me chama a atenção que ele diz assim: olha, eles não trabalham, eles nem fiam. Quanto mais a vós outros, homens, filhos por adoção, Deus cuida. E eu estou aqui esta manhã para dizer ao teu coração, quem sabe entrou aqui neste templo extremamente preocupado, ansioso, inquieto, distraído. Não permita que nada venha furtar a sua atenção àquele que de fato merece a tua atenção, querido. Adore ao Senhor, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Repito, Deus não está defendendo a
tese da ociosidade. Deus está defendendo a tese aqui, Cristo, do descansar no Senhor. Tem que trabalhar amanhã, tá, irmão? Amém? Tem que trabalhar, viu? Vamos esperar assim um milagre assim. Deus, agora eu escutei a palavra do pastor, estou em paz. Quem quiser que trabalhe, porque eu vou esperar cair o maná do céu. Isso foi uma experiência única lá. Tá certo, irmão? Tem que trabalhar. Mas eu vou trabalhar na seguinte perspectiva. Deus, eu estou fazendo como homem, cumprindo e obedecendo a esse mandato do Senhor. Esse mandato cultural, de cuidar, de trabalhar. Mas eu creio, Senhor Deus, que a minha provisão vem do trono da graça. Ele é o provedor de todas as coisas. Eu preciso lutar, eu preciso de mortificar aquilo que não honra o Senhor Deus. Vós sois de muito mais valor do que os lírios. E isso é uma verdade maravilhosa, irmãos. Mas o texto continua para a gente caminhar para o final deles. Lá no verso 31. É interessante, irmãos, que se você olha, claro que o tempo, estou olhando o relógio, o tempo urge, mas se você volta só um pouquinho e olha para a palavra usada aqui, considerai, no versículo 28, como crescem os lírios do campo. A palavra considerai, ou considerar, traz a ideia de, irmãos, observar cuidadosamente. Eu parei aqui para pensar um pouco sobre isso. Observar de forma cuidadosa. Percebem que a vida, a velocidade da vida, muitas vezes não me permite observar o cuidado de Deus a essas coisas. Os pássaros, a natureza, a provisão. Eu vivo tão acelerado, tão nessa luta desenfreada, que eu deixo de observar coisas tão simples, irmãos. Observem comigo e considerem nesta manhã. A distância da terra é uma distância exata para o sol. Nem muito próximo e nem muito distante. Deus colocou na distância correta, específica, perfeita. Esse Deus que fez isso é o Deus que me levantou nesta manhã, está cuidando da minha casa. Glória a Deus por isso. Deus é fiel, irmãos. Considerem, Cristo quer dizer aqueles ouvintes, considerem os lírios, olhem para os lírios do campo. Quem veste esses lírios? Deus. Ele é o provedor. Considerem como crescem de maneira livre, abençoada pela provisão de Deus. Olha para o verso 31. Portanto, então vejam, irmãos, quando eu digo para vocês que essa é uma questão espiritual de intimidade com Deus, o verso 31 é uma resposta para a gente aqui nessa manhã. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32, porque os gentios, ou seja, os ímpios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, o que Cristo quer dizer para esses ouvintes aqui? Não vos torneis como os gentios. Ímpio que é assim, irmãos. Ímpio que fica assim, nesta ansiedade habitual, costumeira, que é escrava, escravizante, irmãos. A ansiedade traz escravizão ou é isso mesmo. Na benção, me deu agora um. Irmão, vai, quando trava assim, vamos embora, vamos na benção aqui. Escravidão, travou aqui. Quando trava, irmãos, vocês sabem o que é isso. Travou, não vai. Escravidão. Ao coração, a mente, a alma. É impressionante, irmãos. Quantos seres humanos escravos. E aí eu vou citar um exemplo aqui para vocês de pessoas que estão tão ansiosas em descobertas, em coisas. Esse Titã, né, submarino aí. Eu fiquei pensando sobre isso. Milionários que investiram milhões ou bilhões na junção de tudo para a 4.000 metros ir para um navio que há tantos anos está ali. Para que isso? Sabe o que é isso, irmãos? Vazio na alma. Uma busca desenfreada por, quem sabe, novas descobertas. Eu não sei o que se passou na cabeça dessas pessoas, mas, irmãos, esse mundo está assim, irmãos.
pessoas insatisfeitas, inquietas, perturbadas. Há um vazio no coração do homem. Queridos irmãos, quantas pessoas estão morrendo de fome, as pessoas investindo milhões em um projeto tão inútil, tão fraco, tão finito, com tanta fragilidade, irmãos. Por que isso, pastor? Há um coração inquieto. Deus disse assim: olha, quem vive à procura, não necessariamente, Cristo não estava, quem sabe, aqui dizendo para as pessoas: olha, não construam um projeto para mergulhar 4.000 metros, nada disso. Mas Ele está tratando com esses ouvintes: não fiquem inquietos, de tal forma, assim como os ímpios, os gentios, eles é que procuram essas coisas. E Ele vai fechar dizendo o seguinte para a gente, de maneira muito clara, porque quando Ele fala, irmãos, de que gentio é que faz isso, ímpio é que faz isso, é porque ímpio, como nos diz o verso 22, eles não reconhecem o cuidado paternal de Deus. O Pai, o Todo-Poderoso, sabe que necessitais de todas elas. Ele vai dizer no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar. Eu estava pensando sobre esse verbo buscar, e ao estudar esse verbo aqui, eu parei nele, buscar. Subtende para a gente aqui na leitura do texto, irmãos, uma vida absorvida por esta busca, em um esforço perseverante. Eu diria que um esforço extremamente dedicado para se obter alguma coisa. A forma do verbo usado aqui também permite a seguinte tradução, eu chamo a sua atenção: estais buscando constantemente. Quando Cristo usa aqui esse verbo buscai, a ideia deste verbo no original traz uma ideia de busca constante. É como se Cristo quisesse dizer aos seus ouvintes: haverá um momento que as atenções estarão sendo desafiadas aqui, mas busquem constantemente. Amanhã é um novo dia, irmão, segunda-feira. Busquem constantemente, não se entreguem. Há uma luta mental todos os dias, as provas, as dificuldades, a provisão, o alimento, as vestes, o trabalho, a família, a educação, a saúde. Há uma luta constante, e Cristo quer dizer a esses ouvintes: busquem, estejam buscando constantemente. Note bem, irmãos, a ideia aqui do texto é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Dois elementos aqui, reino e justiça, vão sempre juntos. O reino de Deus, irmãos, e justiça estão juntos. Há uma ideia aqui clara: quando eu busco o reino de Deus, é imputado sobre nós um comportamento que aponta a justiça de Deus, em todos os aspectos, irmãos. E eu preciso buscar de forma reverente, temente e prudente, constantemente e todos os dias, na certeza, quando eu busco o reino de Deus, de maneira poderosa, bondosa, maravilhosa, todas as outras coisas nos serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Mas sabe o que ele vai dizer? Portanto, verso 34: não fiquem inquietos. É interessante como Cristo termina dizendo: olha, se vocês estão buscando o reino, não há espaço para distração, para ansiedade. Portanto, se assim vocês estão fazendo, não fiquem quietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sabe como Cristo termina? Com base a tudo aquilo que eu falei. Qual é a base disso? Do menor para o maior: eu cuido dos pássaros, eu dou alimento a eles, eu cuido de vocês. Eu estou vestindo os lírios do campo, eu estou providenciando as vestimentas para vocês. Não fiquem aflitos pelo amanhã, não fiquem angustiados, não fiquem distraídos diante das aflições, das adversidades. Cada dia por si mesmo tem bastante problema.
Basta cada seu mal. A ansiedade não acrescenta, não muda, não antecipa, não traz o dia de amanhã para o dia de hoje. Cada dia tem o seu próprio problema. Busque o reino, busque o direcionamento. Clame a Deus neste dia, o seu reino, a sua justiça. Seja um propagador do reino de Deus, da sua justiça, e Deus haverá de providenciar todas as coisas. O que passar disso é irracional, irmãos, é ansiedade, é inquietude, é distração da mente. Eu quero lhe dizer nesta manhã, querido irmão, eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas a sessão desse sermão que nós ministramos aqui nesta manhã é o seguinte para mim e para você: busque o reino e não duvide. Aquele que prometeu é fiel, ele haverá de providenciar e acrescentar todas as coisas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Eu lhe convido a se colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por tua palavra, que tanto nos ensina, que traz ao nosso coração reflexões. E o Senhor sabe como nós chegamos aqui nesta manhã. Quem sabe alguém entrou aqui ansioso, preocupado, distraído, até está aqui no templo, mas o Senhor nos trouxe ensinamento nesta manhã, que nada venha distrair a nossa atenção, o nosso descanso, a nossa adoração. Eu não consigo acrescentar, por mais preocupado e distraído que eu esteja, eu não consigo acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros, a extensão da minha vida, eu não consigo. Por isso que eu quero te pedir nesta manhã, Deus, muda esse coração nesta manhã, Senhor. E aquele que entrou aqui preocupado, quem sabe com o trabalho, com a provisão familiar, com os alimentos, com as vestes, com os pagamentos, que o Senhor faça esse coração descansar no Senhor, confiar, e ter a certeza de que quando nós buscamos o reino, quando nós buscamos a tua presença, Senhor, o Senhor mesmo haverá de providenciar os meios. Tu és fiel, Senhor, apesar de nós. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Nós oramos, nós te pedimos, nós clamamos por cada família aqui representada no templo, ou quem sabe acompanhando este culto pela internet. Deus, traz paz, traz serenidade à alma, traz contentamento, que é a satisfação no Senhor, para o louvor do teu nome e para a glória do teu nome, que nós oramos e te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor.